Fala, meu povo, tudo bem com vocês? Aqui está a sua YouTuber, equipada agora com o meu microfonezinho 2026 e nós compramos novos instrumentos para trabalhar aqui no YouTube. Tô amando só, olha isso, gente. É um microfonezinho, já tô até usando ele aqui, né? Tem um irmãozinho dele aqui, porque se for fazer com outra pessoa, já tenho ele também. E eu tava muito relutante em comprar o microfone, porque é muito caro. E a blogueira de vocês é baixa renda. Mas, minha gente, eu amei. Porque eu acredito que agora as qualidades de som e áudio, né, vão ser bem melhores. Não precisar estar gravando e salvando o vídeo várias vezes para deixar num som legal. Ah, eu amei. E interessante que ele é bem discretinho, né? Vou deixar ele aqui. Vou mostrar para vocês agora. Aqui na minha blusa, gravando áudio. Enquanto a gente vai conversar um pouquinho sobre o que a gente deseja para 2026, já que hoje é dia 3 de janeiro e nós temos muitos planos para esta data tão legal, tão importante, que é esse novo ano que se inicia, né? Então, vamos fazer um bate-papo visionário, assim, bem pro futuro. Eu tava tomando um banho, né? Lavando o cabelo. No último vídeo que a gente postou, eu tinha pintado o cabelo, né? Aí eu não tinha gostado muito da cor e tudo mais. Só que aí depois a minha mãe colocou uma selagem de mercado, essas selagens que a gente compra em mercado. Aí ele foi entrando num tomzinho que eu imaginei que ficaria na caixa, né? E era aquele tom mais chocolate mesmo. E realmente ele tem um tom chocolate no fundo mesmo a tinta. Acho que quando ela vai saindo, né? Ela vai dando aquela mudança na cor. Mas vamos lá, gente. 2026 está aí, entramos no novo ano. E o que é que a gente espera para esse novo ciclo da nossa vida, não é? Eu passei um 2026 em que eu criei muitas metas, porque eu precisava fechar ciclos antigos em 2025. Coisas que tinham ficado pendentes por causa de situações, né? Inúmeras situações que aconteceram na minha vida, no decorrer da minha vida, nos últimos 5 anos, porque de 2020 a 2025, parece que tudo virou um rocambole, bem rocambole mesmo, assim, sabe? Porém, eu botei na minha cabeça que 2025 eu não ia deixar nada disso mais aberto. Eu iria fazer o meu glow up de ciclos. Fechar realmente os ciclos que estavam bem abertinhos e que eu ainda não tinha dado continuidade, né? Um deles era na minha parte acadêmica, né? Que todo mundo sabe, da minha dissertação, que eu terminei, né? Fazendo ainda os ajustezinhos para entregar e graças a Deus foi um ciclo muito bem fechadinho. Consegui fazer o que precisava ser feito. E isso foi algo que me deixou muito feliz. Porque era algo que parecia uma âncora, que me puxava aquilo, nossa, não finaliza nunca, não acaba. E as pessoas, você já fez? E eu dizia, não, e por que você não terminou ainda? E as pessoas, elas julgam demais tudo, né? Todo mundo julga. A gente julga também, né, amiga? Mas que o julgamento, ele é algo que magoa, machuca, maltrata, né? Quando é aquele julgamento bem pesado, né? E você acaba se sentindo não preparada, não seria a palavra, mas você se sente incompetente em algumas circunstâncias. E uma das coisas que me deixou muito triste era esse ciclo que não fechava, porque não era algo tão complexo que eu não conseguisse fazer. Porque se eu entrei, eu tinha que sair, né? E eu vou passando aqui, gente, as coisinhas que eu vou colocando no meu rosto. Eu passei aqui o Princípia, esse ácidozinho aqui que eu sempre passo. E ali tá o meu filhote, que ele não pode me ver me arrumando, que ele acha que eu vou sair. Já tá naquela fase, né? Só vai se eu for. Então, isso foi algo que eu precisava urgentemente cortar da minha vida. E foi o que eu fiz, né? Foquei nisso, 2025 foi para isso mesmo, assim, para fechar essa página com chave de ouro e tal. Outra coisa também que me deixava muito triste era em relação a manter um relacionamento difícil com o pai do meu filho. Que há algum tempo a gente
era intrigado mesmo, né, de não se falar. Isso era algo que me deixava triste, não pelo fato de ser um ex-marido, não, mas pelo fato de ser alguém que eu precisava e eu vou precisar ter um vínculo pro resto da vida. Então aquilo me deixava muito triste, sabe, de saber que não iríamos nunca nos dar bem. Mas depois de muita oração, e eu sei que a oração salva muita coisa, a gente começou a se comunicar como pessoas civilizadas, né? E foi isso que também fazia parte do meu 2025, que era fechar esse ciclo de brigas e discussões. E foi muito interessante porque nosso relacionamento realmente mudou muito. A gente hoje consegue conversar sobre o Miguel sem medos e preocupações. A gente precisa evoluir, né? O ser humano precisa evoluir. E graças a Deus é uma parte que a gente tem trabalhado muito. E 2025 me deixou esse resultado, né? De que se você tentar, você correr atrás, você consegue fazer muita coisa diferente na sua vida. Então, tudo na vida da gente precisa passar por uma certa etapa, né? E que é uma etapa de aceitação. Então, aceitar que aquela era uma situação que precisaria viver para sempre, acabava me deixando um pouco. E ele sempre ali. Me deixava um pouco angustiada, mas graças a Deus, hoje é algo que eu lido com muita facilidade. Que bom, né? Nada de mágoa, nada de rancor para 2026. Outra lição também que 2025 deixou para mim é que eu comprei esse corretivo novo, minha gente. Ele é da Grift, corretivo líquido. Comprei ontem, vou testar aqui com vocês. Foi sobre as minhas funções profissionais. Como vocês sabem, já falei algumas vezes aqui, eu sou coordenadora pedagógica numa escola particular. E há muito tempo, até assumir esse cargo de liderança, que é um cargo muito importante de organização, né? Eu passei por algumas fases algumas fases que eu acho que eu mesma criei na minha cabeça. No sentido assim, de que eu iniciei como professora e eu sempre trabalhei nessa instituição. Então isso já me dava um certo desconforto, porque assim, foi meu primeiro emprego, minha primeira oportunidade de emprego, comecei nova lá, então assim, na minha cabeça havia mesmo um sentido de gratidão por muita coisa, por ser a primeira oportunidade. E também era de não acreditar, em algumas vezes, que eu era capaz de fazer o que eu estava fazendo. Então, esse ano de 2025, eu trabalhei muito isso em mim, porque essa aceitação não poderia vir dos outros. As pessoas confiavam no meu trabalho, traziam grandes qualidades sobre o que eu fazia, diziam que eu tinha uma habilidade de apaziguar, de comunicação, de uma comunicação afetiva, de desfazer conflitos, que era muito importante, mas eu não me via como aquela pessoa merecedora daquilo. Eu sempre achava que o que eu estava fazendo, que o que eu fazia, não era o suficiente. E então eu tive que trabalhar isso em mim, não nas outras pessoas, porque o merecimento, às vezes, é parte muito da gente, né, de se sentir merecida do que a gente está fazendo. E querendo ou não, é difícil aceitar, mas você nunca vai ser aplaudido o tempo todo. Você nunca vai ser tratada como algo importante, ou isso aconteceu porque você se dedicou. Sempre. A vida, a gente faz o que tem que ser feito. E ser valorizada por isso não deve ser a moeda para você fazer. Ou então ser ovacionada por tal coisa. Isso tem que ser seu, tem que ser muito particular, sabe? Então eu precisava a todo momento ouvir que eu estava fazendo um bom trabalho para eu poder me sentir validada. E isso não era o que eu queria, porque não é sempre que você vai ouvir que você foi bem. Às vezes você vai só ouvir, você fez o seu trabalho. E isso não deve ser algo também ruim, porque a gente sabe que o mercado de trabalho está aí e você tem uma função para executar. Quando você assume aquela função, você sabe quais vão ser as suas obrigações dentro daquela função.
Então, fazer a sua função bem feita é o seu trabalho. Mas como eu não tinha essa visão, eu acreditava que eu precisava estar sempre sendo validada para fazer aquilo. Então, 2025 eu comecei a colocar na minha cabeça que eu preciso fazer o meu trabalho bem feito, ajudar as pessoas que eu preciso ajudar, guiar as pessoas da melhor forma, mas que eu não posso ser refém daquilo, de que o trabalho em excesso precisava ser para mim meu impulso, a mola que impulsionava a minha vida, porque eu deixava tudo só para tentar ser uma boa pessoa no meu trabalho. E quando você não tá bem com você mesmo, o seu trabalho também não vai ficar bom. E é difícil ouvir isso porque a gente sabe que a gente trabalha muito. E eu tentava fugir muito disso também. Então, essa parte profissional do meu trabalho era algo que me deixava às vezes muito angustiada, porque eu não acreditava que eu estava fazendo um bom trabalho. Eu não acreditava que eu estava sendo uma boa profissional. Só que em 2025 eu parei para pensar e eu vi que, nossa, eu sou uma coordenadora muito boa. Eu não tô me achando, não é, que ego enorme. Não, mas você fazer o que você tem que fazer e você finalizar um ciclo de um ano com as atribuições que você precisa fazer, com uma equipe bem feliz, às vezes a gente passa por muitas situações dentro do trabalho que você fica meio cabisbaixo mesmo, mas você saber que você fez algo legal pelaquela equipe, ou que você ajudou a equipe de certa forma, isso trazia um conforto para mim. Então, 2025 eu quis levar essa lição de que tá tudo bem se as coisas não derem 100% certo, mas que você deu o seu melhor sempre. Então, eu comecei a trabalhar essa confiança em mim, de acreditar que o que eu estava fazendo era um trabalho bom. Tô passando aqui esse pozinho da Max Love. Lembra aquele pó que eu odiei? Eu tô começando a usar ele para dar umas iluminadas no rosto. Por quê? Ele é um pó compacto, mas ao mesmo tempo que você passa ele vai se soltando e acaba virando um pó solto compacto. Eu e as minhas maquiagens de R$ 10, gente. Eu adoro. Então, voltando assim pro assunto da confiança, né? Então, eu disse, nossa, a minha mãe sempre falava isso, minhas amigas falavam isso, pessoas que eu conheço falavam isso, mas precisou vir uma pessoa que não sabia nada da minha trajetória de vida, porque eu não tinha coragem nem de falar assim. Gente, comprei esse iluminador da Belly Angel. Também a menina que foi me vender disse que ele era ótimo. E eu sou uma adepta do iluminador. A gente tem que brilhar. Eu adoro passar iluminador. Sempre que eu posso, eu tô iluminada. E isso é algo que eu faço sempre, desde de nova. Eu adoro iluminar. Que eu precisava ter só isso, confiança. Não só isso, né? Mas uma das coisas que eu precisava ter principais era confiar mais em mim. Então aquilo foi pra mim algo muito decisivo, sabe? Então eu comecei a fazer e a mudar meu posicionamento de confiar que vai dar certo, sim. A gente consegue dar certo, sem perder o meu jeito. E isso foi algo que mudou muito no meu trabalho. Inclusive, a gente finalizou o ciclo 2025, uma equipe muito motivada. É isso que eu levei na minha parte profissional. E é isso que eu quero para 2026, trazer também isso, sabe? De entender que eu preciso do meu trabalho, sim. Ele é muito importante para mim, mas eu também preciso estar bem comigo, dentro do meu profissional, para que aquilo consiga fluir bastante também. Passando aqui o meu rímelzinho de sobrancelha, que ele deixa durinho, gente. Aí a sobrancelha ela se bagunça menos. E é isso que eu pretendo levar para 2026. Esse rímel, lógico. O ano que eu tenho novas metas. Não eram vencer as metas antigas. Que o último caderninho de metas tinha bem assim: fechar isso de 2024, terminar isso de 2024. E esse ano eu tô com metas zeradas, metas novas metas que estão me deixando muito motivadas para 2026, sabe? E uma das minhas metas principais, assim, fora cuidar de mim mais esse ano, né, dar um glow up mais assim em mim como pessoa, como mulher, como mãe, mas é cuidar da minha casa, que era algo que estava muito adormecido. Então, quando eu fiz as minhas metas agora para 2024, para 2026, uma das primeiras coisas que tem lá, assim, é cuidar da minha casa. Minha casa.
comprar coisas novas para minha casa, fazer um quarto para o Miguel, ter um quarto, ele tem um quarto, mas dar vida para o quarto dele. 2025 é reformar várias coisinhas aqui em casa, o quintal, quem sabe uma piscina, ajeitar o portão, colocar um portão elétrico, colocar ar-condicionado no meu quarto, uma televisão ali na parede para eu assistir, porque é muito, muito bom mesmo quando a gente consegue conquistar aquilo que a gente quer, né? Aqui, latãozinho, rodar um volume. Esperar o cabelinho secar para eu escovar. Esse do Avon, que é o Mega Blaster. Ele é bem levezinho, assim, e dá um leve efeito, porque eu não gosto do à prova d'água. Eu não sei. Esse aqui dá uma levantada no cílio. Ele é do Avon. Ah, eu gosto das coisas do Avon. Não sei se vocês gostam, mas eu gosto. E eu vou dando um tchauzinho aqui. Eu espero que essa reflexão 2025 e início de 2026 tenham trazido para vocês também uma vontade de rever as metas, de rever o seu posicionamento para o próximo ano. Eu estou no desenvolvimento aí de estar sempre sendo uma pessoa melhor, e isso eu acho que é o ponto principal do ser humano, é você tentar ser sempre melhor do que você foi ontem, não melhor do que ninguém, mas melhor do que você foi ontem, melhor do que você foi hoje, e um amanhã sempre melhor. E que as pessoas que estejam ao meu lado, elas sintam vontade de estar perto de mim, porque é bom você trazer essa sensação, né, para as pessoas. E um grande beijo, gente. É bom fazer bate-papo assim, porque eu me arrumo aqui, converso com vocês. E eu tô amando, sabe? Documentar as coisas, gravar vídeos no YouTube, investindo no meu, no meu outro trabalho, porque quem sabe, né, o YouTube, ele é uma plataforma que ajuda as pessoas. Muitos vídeos aqui no YouTube me ajudam muito, então eu gosto muito também de compartilhar algo que as pessoas possam ouvir e se identificar também. Um grande beijo e até o próximo vídeo.